Não tem óculos para longe. Então, Vamos pensar no perdão agora, que essa música aí tem nos lembrar. Peço desculpas tantas vezes, eu não sei o que dizer. Tanto você me fez chorando, mas nosso amor sempre continuará tentando. Coisas que eu digo sem querer, eu não quis te ofender. São coisas que eu digo sem querer, mas eu amo você. Pode o amor envelhecer e perder a paz, e você sentir que já não aguenta mais. Você tem que dar para sempre renovar, e não pensar se mais um dia vai durar. O amor pra sempre durará. E a tempestade existirá. O amor os erros pode encobrir, o amor de Deus nos libertará. Coisas que eu digo sem querer, eu não quis te ofender. São coisas que eu digo sem querer, mas eu amo você. Pode o mundo transformar quando a gente estende as mãos, mas o amor, a oração é a luz a nos guiar. Traz o alívio, traz a calma, seja a paz que irradia, a esperança que aguarda amanhã de um novo dia. A caridade é o caminho que nos faz crescer. Em o amor de Jesus vem nos envolver. No sorriso de quem sofre há uma chama que nasce. Quando o amor se faz presente, é Jesus que está à frente. Esse amor que nos conduz é a paz, a vida, a luz. Nos ensina com ternura a buscar a nossa cura. Nos ensina com ternura a buscar
viajante no caminho, em luta interior que quer sentir o chamado ecoando no som da palavra amor. Plena, estou plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus. Plena, plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus. Santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, e o seu amor vela por mim, e o seu amor vela por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Obrigado a todos. Essa música tenha tocado um pouquinho no coração de cada um. E assim, nesse clima já de paz e amor aqui, vamos dar início a mais uma tarde de estudos, né, com a nossa palestras. E esperamos que todo mundo tenha uma boa compreensão, tá bom? Opa, microfone. Sejam bem-vindos aí. Aqueles que porventura estejam vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos, abraçados, né, por essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. A realidade é que a gente tem que se adaptar aos novos tempos, né? Não apenas dominar a arte da informática, mas também agora dominar a inteligência artificial, né? É um benefício que vem pra gente aí, né? Ou a gente se adapta ou a gente vai ser atropelado aí pelos novos tempos, né? Mas a gente vai se adaptar. Então o estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, a segunda parte do mundo dos espíritos, os minerais e as plantas, os animais e o homem e a metempsicose. Então existe essa questão poética que diz o seguinte: na planta a inteligência fica adormecida, no animal ela sonha, apenas no homem ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Essa maneira poética que Leon Denis usou para dizer que a gente transita pelos diversos reinos da natureza, né? Antes de chegar no reino hominal. Esse pensamento dele já foi até ampliado, né? Ele não cita o reino mineral. Então já ampliou-se o poema dele dizendo, né? No mineral
No mineral, a inteligência fica adormecida, né? Agita-se no vegetal, sonha no animal, desperta no homem e sublima-se no angelical. Vai dizer que a gente faz toda uma fieira. Nossa evolução começa no reino mineral, né? Então a gente vai abordar esse tema sobre essa nossa transição até chegar no reino hominal. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Esse é o que está na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Tudo tem um encadeamento na natureza, né? Tudo começa pelo átomo, que é a menor partícula da matéria. A evolução do princípio inteligente. Dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal, quando crescem recursos de sensibilidade a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão e da consciência na fase humana. É a mensagem da Joana de Ângeles. Então vamos começar pelos minerais, né? São formados de matéria inerte. Tem apenas a força mecânica. As plantas, por sua vez, são compostas de matéria inerte, têm vida orgânica e são dotadas de vitalidade. Já tem um item a mais do que o reino mineral. Recebem impressões físicas, mas não têm percepções. Ou seja, a planta não tem dores, né? Tem percepções, mas não tem dor. Não sentem dor. Possuem instinto puramente mecânico. Os animais, por sua vez, já estão no degrauzinho mais avançado. A inteligência instintiva e limitada, diferentemente da nossa, que é ilimitada. Consciência da sua existência e de sua individualidade. Isso quando estão encarnados aqui conosco. Tem meios de comunicação instintivos e circunscritos ao seu meio, né? Comunicam-se entre si. Tem meios de se prevenirem e de exprimirem as suas sensações. Os animais agem basicamente por instinto, né? A inteligência deles é limitada. Limitada à reprodução e limitada à sua manutenção, né? À sua alimentação. Então a liberdade de ação dos animais é limitada. Então vem essa pergunta, né, que Kardec faz, né? Os animais têm alma? Sim, os animais têm alma. Só que é muito inferior à alma dos homens. Está no estágio ainda inferior. A alma dele sobrevive ao corpo material, como a nossa, né? A nossa alma sobrevive também à morte do corpo físico. E conserva a sua individualidade. Não tem consciência, não tem livre-arbítrio, senso moral e nem responsabilidade, né? Os animais não são responsáveis pelos seus atos, porque agem por instinto. Eles não têm a razão, não têm o discernimento que nós temos, não são dotados ainda da consciência que nós temos, né? A consciência moral. Porém, há entre as almas dos homens e dos animais uma distância tão grande quanto a alma do homem para Deus. É a resposta que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 597. Há uma distância muito grande entre a alma dos animais e a alma dos homens. Aí vem a pergunta seguinte, 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Aqui já está falando dos animais após a morte do corpo físico. Nós vimos lá atrás que quando eles estão aqui encarnados conosco, eles têm consciência de si próprio, né? Agora aqui quando eles desencarnam. Sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Isso aqui é a regra geral, mas tem exceções, que a gente vai ver também daqui a pouquinho.
Aqui temos a questão da reencarnação dos animais, né? É um caso que aconteceu com Chico Xavier, que sempre foi muito apegado ao reino animal, né? E também ao reino vegetal. Ele cuidava de plantas, de flores, ele conseguiu cultivar rosas azuis. Só que essas rosas azuis, de vez em quando, eram picotadas lá pelas formigas, pelas cortadeiras, né? Até que um dia os amigos, percebendo que o roseiral dele estava sendo dizimado, proporam para ele: amanhã cedo a gente vem aqui colocar um veneno aqui, um BHC, né? Na época tinha um BHC. E vamos acabar com essas formigas que estão devorando o seu roseiral, né? Aí o Chico, né, consciente dessa questão dos homens e dos animais, ele conversou com as formigas. Na hora que o pessoal saiu, ele falou: minhas irmãs, ó, cuidado, hein? Amanhã cedo vem um pessoal aí querendo dizimar vocês. Então tratem de mudar de ambiente. E o formigueiro todo se mudou, ninguém sabe para onde. Mas uma delas continuou. Uma delas continuou. Aí no dia seguinte, a hora que o pessoal chegou, falou: essa daí é rebelde, ela não quis acompanhar o grupo, né? Aí o pessoal levou a formiguinha embora, né? Mas tem outros casos dele também do reino animal. Ele tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito, que foi atropelado, não sei se lá em Pedro Leopoldo, ou onde foi, né? E ele era muito apegado aos animais, sentiu muita falta desse cachorro, desse Dom Pedrito. Até que certo dia, caminhando lá pela calçada, tinha um cachorro seguindo o Chico Xavier. O Emmanuel então se aproxima dele e diz: olhe para esse animal, é o Dom Pedrito que voltou. Aí o Chico então acolhe aquele animal, aquele cachorro de rua, né? E leva para sua casa. Era o Dom Pedrito que tinha reencarnado. Ele põe um novo nome no cachorro, né? Deu-lhe o nome de Brinquinho. Mas era o mesmo animal que tinha reencarnado, o Dom Pedrito. Então a gente vê que os animais também reencarnam, né? Geralmente na mesma família que os acolheu. Mais rápido, sim. É. Eles não têm erraticidade como nós temos lá, né? Porque eles não têm muitas vezes a consciência quando estão desencarnados. Tem a individualidade, mas não têm a consciência de si quando estão no plano espiritual, né? Com exceções, né? Tem a questão do sofrimento dos animais. Essa é uma mensagem que Emmanuel nos traz, né? Por que os animais sofrem, né? Já que não tem provas, quer dizer, tem provas, mas não tem expiação. Eles não são responsáveis pelos seus atos. Então Emmanuel responde nessa mensagem chamada Animais e Sofrimento. O animal, igualmente, para atingir a razão, deve conhecer benemérita e cumprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Compreendemos desse modo que o sofrimento é ingrediente indispensável na pauta do progresso. Então os animais, através do sofrimento, eles vão adquirindo aí a consciência de si mesmo, a individualidade, né? E vão caminhando em direção ao progresso, em direção ao raciocínio, né? Tomando posse da razão, do conhecimento de si mesmo. Mas são milhões e milhões de anos. Temos também a pergunta 601, né? Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, nos mundos superiores, os animais são superiores também aos animais aqui da Terra. Júpiter, por exemplo, né? Quem leu já a Revista Espírita, lá tem a descrição da vida em Júpiter e tem a descrição dos animais lá, que fazem praticamente todo o serviço braçal, né? São mais aperfeiçoados, vestem roupas, né? E são mais aperfeiçoados que os animais aqui da Terra, né? São mais evoluídos. É um trânsito que os animais fazem nesses mundos superiores, até atingirem a idade da razão, né? Como animal mesmo? Sim, como animal mesmo. Uma longa fieira de encarnações como animal. Chega em certo ponto que eles passam por um processo, quando atinge o ápice, né, no reino animal, eles passam por um processo e adquirem a razão. E vão reencarnar em mundos primitivos, né? Salinha, pode Diga. dizer aqueles animais que correspondem ao tamanho de nós,
corresponde aos estímulos do seu dono, aí pode-se dizer que ele já está chegando nesse nível ou Não, é muito distante ainda, viu? está ainda? Porque aqui entre nós o animal age por instinto, né? Em busca da alimentação, em busca da reprodução, né? Só nos mundos superiores é que eles vão se adiantando, né? Já tem um corpo mais apropriado, né? Por enquanto aqui na Terra eles continuam reencarnando como animais. Aqui é uma cena do filme Nosso Lar, né? Porque nós vimos lá atrás que após o desencarne os animais não têm consciência de si mesmos. Mas no livro e no filme do Nosso Lar, a gente vê que existem essas exceções. Existem animais no nosso lar, cães que acompanham aquelas caravanas que vão lá no umbral para resgatar aqueles espíritos que já podem ser socorridos. Cães, cavalos, né? Existem também algumas aves chamadas de ibis viajores, que são nativas do nosso lar. Nativas porque nasceram lá, mas eu não sei como é que é esse processo. Então, quando eles vão lá fazer aquele socorro, aqueles ambientes trevosos, aquelas entidades, aqueles espíritos inferiores, eles projetam formas, pensamentos terríveis, de coisas terríveis. E essas aves, chamadas ibis viajores, vão na frente da caravana e vão devorando aquelas formas, pensamento, saneando o ambiente, né? Para que os socorristas possam chegar e não se ver perturbado por aquelas cenas. Seria, fazendo uma comparação grosseira, seria como as nossas aves, né? Urubu, por exemplo, né? Ele faz um saneamento do ambiente. Ele come aqueles animais mortos, né? Para que não se espalhem certas doenças, né? Assim também no plano espiritual, numa questão muito mais elevada, existem os ibis viajores. André Luiz diz que são nativos do nosso lar. A gente entende que são nativos porque não vieram aqui da Terra, mas eu também não sei dizer o que ele quis falar com isso de que são nativos que nasceram lá no nosso lar. Eu não sei dizer. Vai demandar ainda muita pesquisa de nossa, né? Nós estamos apenas no começo do entendimento dessa relação entre os homens e os animais. Só que esses ibis viajores lá são seres reais, não são seres imaginários. Que muita gente diz, não, isso é projeção lá dos espíritos. Não são, não. Os animais lá são verdadeiros, se apresentam lá com o corpo perispiritual, né? Como a gente vai se apresentar lá com o nosso perispírito. Então no nosso lar tem cenas de cachorros, de animais, né? De cavalos. Eles ficam numa espécie de erraticidade. Diferente da nossa, né? Porque a gente vai no plano espiritual, na erraticidade, para estudar, para aprender, para se preparar para uma nova encarnação. Mas no caso deles, a maioria reencarna imediatamente, com essas exceções que nós descrevemos aí. São classificados em grupos de raça e mantidos por espíritos incumbidos dessa tarefa. Não lhes é dado o tempo de entrar em relação com outras criaturas. A reencarnação é quase sequencial à morte. Alguns são mantidos no mundo espiritual em tarefas auxiliares. Tem um livro que é livro espírita chamado Memórias de um Padre Germano, né? Ele era muito apegado ao seu cachorro aqui na Terra, e quando ele parte para a pátria espiritual, ele reencontra esse mesmo cachorro lá. Ele reencontra lá e continua a convivência, né? O livro se chama Memórias do Padre Germano. Muita gente já leu aí. Os animais no plano espiritual. Tem uma colônia espiritual lá que acolhe os animais, que a maioria vai para essa colônia chamada Rancho Alegre. E os insetos nisso tudo? Inseto não é nada. Não, inseto é assim. É o... Existe uma diferença que a doutrina espírita explica a respeito dessa questão da individualização do espírito, né? Então existem certos tipos de aves, de animais, de peixes, cujo espírito não está ainda individualizado. Por exemplo, um cardume de peixes. Tem ali um princípio espiritual no cardume, não está ainda individualizado. Assim também são com enxames de abelhas, cujo princípio espiritual ainda não está individualizado. Ele vai se individualizando pouco a pouco, né? Mas existe o elemento espiritual em todos os reinos da natureza. Pode ser o mais ínfimo verme, inseto que for, sempre tem ali um princípio espiritual. Que é a vida, né? Que é a vida, né? Que é a vida.
E os animais e as aves, e os insetos e os vermes têm o princípio vital, né? O fluido vital. Senão não tem vida. Por isso que o reino mineral não tem vida, né? É inerte, por quê? Porque não tem aí a questão da vitalidade, né? Que tem nas plantas, que tem nos animais, tem nas aves, né? Nos animais, nos homens. É o fluido vital, né? O fluido vital, a gente diria assim, pegando assim uma comparação grosseira. É como uma pessoa que tem um veículo automotor, se ele não colocar o combustível no tanque, o veículo não anda. Assim é o nosso corpo. Nosso corpo, sem o fluido vital, ele não tem movimentação. É o fluido vital que nos dá a movimentação, né? A gente aure, a gente extrai esse fluido vital do fluido cósmico universal. Pois bem, na colônia Rancho Alegre, os animais vivem no Rancho Alegre na proteção e cuidados de amigos espirituais. Essa colônia fica no Brasil e tem a dimensão parecida com o estado de Minas Gerais. Agora, diferenças e semelhanças. A alma do animal e do homem são distintas, de tal maneira que uma não pode animar o corpo da outra. A alma dos animais conserva sua individualidade após a morte, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Questões 598 a 605 do Livro dos Espíritos. Kardec aqui traz a resposta de maneira genérica, né? É o mesmo princípio. A inteligência do homem e dos animais emanam de um mesmo princípio, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Questão 597 a 606. Mas é o mesmo princípio espiritual, que vai transitando nos reinos da natureza até adquirir a razão, né? Até adquirir a responsabilidade de si, o livre-arbítrio, né? Questão 607. Todos os espíritos que agora animam os corpos humanos, num passado distante animaram corpos de animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. É nesses seres inferiores da criação, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Questão 607. Ou seja, nós transitamos pelo reino mineral, pelo vegetal, pelo animal, até atingir a idade da razão. Existe a questão do princípio espiritual nesses reinos inferiores da natureza. Princípio espiritual, quando passa por essa elaboração, transforma-se em espírito. É diferente. É como a semente e a árvore. A semente seria o princípio espiritual e a árvore seria o espírito. Você não pode dizer, essa árvore é a semente, não. Ela passou por uma transformação. Deixou de ser princípio espiritual e passou a ser um espírito, dotado de razão, de bom senso, de lógica, né? De responsabilidade pelos seus atos. Mas é uma longa jornada, viu? Milhões e milhões de anos nessa jornada. A questão da impossibilidade de lembrança, que muita gente questiona, né? Tem a resposta na questão 611. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para entrar no período da humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo, e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e por conseguinte a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Ou seja, a gente não tem lembrança desses reinos inferiores da natureza, porque nós não éramos espírito. Existia ali apenas uma semente, um princípio espiritual, que passou por uma transformação. Assim como a semente que é lançada numa cova na terra, transforma-se numa árvore, né? A árvore não é mais a semente. Aqui, na Revista Espírita de 1858, traz o detalhe de como que é a vida dos animais no plano espiritual. Os animais fazem serviço doméstico, se posicionam como os humanos em pé, porém ligeiramente peludos. As patas desapareceram em alguns para dar lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva.
Braços robustos ligados por verdadeiras mãos. A cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o resto. O crânio, orelhas, maxilar parecem com os animais. Desse modo, facilmente se distingue um cão de um leão. Vestem roupas semelhantes aos homens. Usam uma linguagem diferente, mas entendem por um gesto o que o humano quer lhes dizer. A possibilidade de convivência com o humano mais evoluído prepara esses animais para a fase humana. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, né, está lá na Revista Espírita de 1858. Como que é? Como a gente consegue esta revista? Tem aqui na estante, a Revista Espírita de 1858. Tem? É um livro que está encadernado com todas as revistas espíritas do ano de 1858. Mas pode pegar emprestado. Sim, pega emprestado e depois devolve. Não comprar. Tem que falar com a bibliotecária. Então, É. não pode comprar. Fale com a tal de Cecília, que é a bibliotecária amor. Cecília resolve esse problema. Pois bem, a lei divina e o progresso. Tem também um livro que estava aqui, que eu acabei de ler a semana, que é chamado A Vida no Planeta Feliz, que é a história de Johann Sebastian Bach, justamente em Júpiter. Quem quiser se aprofundar sobre como é que é a vida no planeta Júpiter. Quem sabe daqui a alguns milhões de anos, a gente tem o merecimento de passar por um planeta desse mais evoluído, né? Então a Terra está lá já. Ou então a Terra vai progredir, né? Quem sabe a gente alcance o nível de Júpiter daqui a alguns milhões de anos. E não precise mudar de plano, né? Continua reencarnando aqui na Terra. Para isso vai depender da gente mesmo, né? A caminhada somos nós que fazemos, né? O roteiro foi Jesus que trouxe. Trouxe aí a Boa Nova, o Evangelho, né? Falando, vocês querem ser felizes? Vocês querem progredir? Está aqui a Boa Nova. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus trouxe o roteiro para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a gente chegar à condição de espíritos felizes, de espíritos puros, de espíritos angelicais, que é o nosso próximo passo, né? A lei divina e o progresso. Todos os seres estão sujeitos à lei da perfeição. Os animais progridem assim como o homem progride. O homem vai para o reino angelical e os animais vão para o reino hominal. Nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são mais adiantados. Temos a questão aqui sobre Francisco de Assis, né? Francisco de Assis foi chamado numa cidade lá, chamada Gúbio, lá na Úmbria, na Itália, né? Porque havia lá um lobo que aterrorizava a cidade, devorava os carneiros, os animais, né? Os animais domésticos, até os homens, atacava até os homens. E não tinha solução, ninguém conseguia caçar esse lobo. Fizeram várias expedições, não conseguia matar o lobo, né? Ele era muito esperto, muito inteligente, muito feroz também. Aí chamaram então Francisco de Assis. E ele vai lá conversar com o lobo de Gúbio. Nessa cidade lá de Gúbio, tem a estátua do Francisco de Assis com o lobo. Quem fizer alguma excursão na Itália algum dia, passa lá em Gúbio que vai ter essa estátua. Aí ele conversando com o lobo, né? Então o Francisco de Assis se aproxima do lobo feroz, né? Mas o lobo logo percebe ali um amigo, um irmão, pela emanação fluídica de Francisco de Assis, né? Então Francisco de Assis faz a seguinte proposta para ele, né? Querido irmãozinho lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante eu vou cuidar de você, meu irmão. Você vai morar em minha casa, vou lhe dar comida e você irá sempre me acompanhar. Seremos sempre amigos. Então Francisco de Assis conquistou esse lobo que era feroz, mas passou a tratar dele em sua casa, né? Com a promessa de nunca mais lesar nem homem nem animal, foi o lobo com Francisco até a cidade. Também o povo da cidade de Gúbio abandonou sua raiva e começou a chamar o lobo de irmão. Prometeram dar-lhe a cada dia o alimento necessário. Então ele deixou de ser, né, após esse contato com Francisco de Assis, deixou de ser um animal feroz e foi ali praticamente domesticado, né? Porque os animais vivem em busca da alimentação, né?
e da reprodução. Então ele já não precisava mais atacar os homens e os animais para se alimentar, né? Passou a ser alimentado pelos habitantes da cidade de Gúbio. Os animais, essa é a pergunta, os animais têm perispírito? Não só o homem é dotado desse órgão, necessário às funções que exerce, mas todos os animais têm essa ideia diretriz. Até os mais insignificantes insetos são dotados desse organismo, né? Foi o que nós falamos, né? Esses insetos minúsculos, mosquito, abelhas, todos têm perispírito, só que às vezes não é individualizado. Às vezes é na colmeia, às vezes é no enxame, no cardume, né? É o perispírito que contém o desenho prévio e que conduzirá o novo organismo ao lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução, conforme nos fala Gabriel Delany no livro Evolução Anímica. Aqui já cai Baixútel. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. Não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução. É Kai Baixuta no livro A Gênese da Alma. Temos essa questão também dessa questão dos instintos dos animais, né? Em Londres, na época da Segunda Guerra, muitos gatos alertaram seus donos, seus tutores, né? Para que fugissem para os abrigos, porque Londres estava sendo bombardeada, né? Pelas forças lá de Hitler, né? Aquela guerra de 1940, 1945. E também temos a questão que aconteceu em 2004, lá na Ásia, né? Quando houve aquele tsunami, os elefantes todos fugiram para as montanhas. Instintivamente, eles perceberam o tsunami muito antes que os homens e fugiram para as montanhas, né? Então eles têm essa inteligência instintiva, né? Que faz com que eles busquem a lei da conservação, né? Então os homens muitas vezes têm que seguir os animais porque eles conhecem os caminhos, né? Muita gente se perde lá na floresta amazônica, né? As pessoas vão fazer trilhas, ou então caem de alguma aeronave, né? E não tem como sobreviver na floresta porque dizem que não tem alimentos, né? Mas muitos pilotos que caíram lá na floresta passaram a observar os macacos. Aquilo que os macacos comiam, que jogavam as sementes no chão, eles passaram a comer também e sobreviveram. Inclusive tem um caso de 4 meninas da Colômbia que também sofreram um acidente, passaram 40 ou 45 dias perdidas e sobreviveram dessa maneira, observando o que os animais comiam, para elas também não comerem nenhuma planta que fosse venenosa, né? Seguiram lá o que os macacos, que os saguis comiam, né? Então os animais têm muito a nos ensinar, são nossos irmãos. Por isso que até hoje já não se admite mais, não se fala mais em reinos inferiores da natureza, né? A gente costumava dizer, o mineral, o vegetal, o animal são reinos inferiores da natureza. Não são. São processos que todo perispírito, aliás, todo princípio inteligente passa, né? Não são reinos inferiores, são processos. Tem a questão da metempsicose, né? Isso aqui acontece, tem muito essa teoria lá na Índia. Aí eles acreditam que o homem pode reencarnar no animal e vice-versa, né? O espírito humano reencarna no corpo de animal ou vegetal? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo. O espírito não passa de um estado superior para um estado inferior, não regride. Portanto, essa teoria da metempsicose não tem base científica, né? Nem base moral. O progresso é incessante, a gente não retrograda, a gente só caminha para frente e para o alto. Nosso progresso é incessante. Não existe essa de reencarnar no corpo de animal, como se acredita lá naqueles países lá da Índia, lá do Oriente, né? Então essa teoria da metempsicose, Kardec deixou bem claro que não tem base. A nossa evolução é para atingir o reino angelical, nos tornarmos anjos, espíritos puros. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais. Aqui tem um quadro, né, do reino mineral, que só tem atração. Do reino vegetal tem sensibilidade, no animal tem instinto, e no reino nominal tem a questão da razão.
Quando o homem, portanto, aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Então a gente tem que aprender a cuidar dos animais, né? Nós já vimos atualmente, né? Houve uma mudança nessa questão dos animais domésticos, né? Antigamente o cachorro ficava no quintal, era responsável pela guarda da casa, né? O gato ficava fora de casa também. Agora já mudou. Agora cachorro é tratado como gente, né? Gato também é tratado como gente, né? Houve um exagero, né? Os extremos, né? Então, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio ainda, né? Chegar à conclusão que o animal é animal e o ser humano é ser humano, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Compreensão da obra de Deus. Tudo na natureza se encadeia por elas que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Somente quando a sua inteligência estiver no grau máximo de desenvolvimento é que ele vai compreender a obra do Criador. Conclusão. 3 reinos e o homem encerram todo o processo de evolução alcançado pelo desenvolvimento do princípio inteligente. O próximo passo é transformar-se no reino angelical, em que estaria livre de todas as influências da matéria. Ou seja, quando a gente passar para o reino angelical, nós não precisamos mais reencarnar. Poderemos até reencarnar em questão missionária, né, como missionários, como o Chico Xavier, o Divaldo Franco, né, Madre Teresa, né, esses espíritos de luz. Mas quando ele chega no reino angelical, ele não precisa mais, não tem necessidade de passar por provas e expiações. Aí as provações que a pessoa passa, as expiações, é porque ele desejou, ele colocou no seu planejamento: eu quero vir na Terra, mas não quero facilidades, senão eu vou fracassar. Então eu quero que venha com tal doença, com tal enfermidade, para que eu não descambe, para que eu não fracasse com a minha tarefa, né? Com a tarefa que eu assumi. E muita gente questiona por que o Chico sofreu tanto, né? Por que o Divaldo sofre, né? Eles escolheram espontaneamente para não fracassar na sua tarefa, na sua missão aqui na Terra. Muito bem. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja a todos, né? E a gente recomenda. Quem quiser se aprofundar no assunto, leia o Livro dos Espíritos, pergunta 595 a 611. E leia também a Revista Espírita, que está aqui à disposição de todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.